Alô, é isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso vídeo da segunda parte aqui do nosso estudo, da nossa conversa a respeito do filme Lacrimal. No vídeo passado nós estávamos comentando sobre a secreção do filme lacrimal, como é que isso ocorre, como é que é a regulação neural, quais células que participam. E agora nós vamos comentar rapidamente aqui acerca da manutenção do filme ocular na superfície anterior, né, na superfície ocular, né, principalmente na córnea, né, e conjuntiva, né, que são as estruturas que estão intimamente em contato com este filme lacrimal. Bom, então para que haja uma estrutura, uma estabilização, né, para que haja uma manutenção do filme lacrimal por um tempo adequado sobre a superfície ocular, algumas estruturas são fundamentais, né? Mais externamente, né, a camada lipídica exerce uma uma função muito importante na manutenção do filme lacrimal, né, na superfície ocular, porque essa camada lipídica superficial, ela quase que enclausura, né, a camada mucoaquosa dentro de uma na sua profundidade, né, enclausura profundamente esta camada, reduzindo desta forma, diminuindo a capacidade e o tempo para que haja a evaporação dessa água, né, que é 98% dessa camada mucoaquosa, né? Então, ela com essa dificuldade que ela traz para a evaporação do componente aquoso, nós temos aí uma consequente manutenção deste filme lacrimal íntegro por um tempo necessário, né, até que haja a sua renovação, né? Então, em alguns pacientes com olho seco, que nós temos uma deficiência, né, da produção da camada lipídica, nós temos uma evaporação na parte aquosa da camada mucoaquosa mais rápida, né? Então nós temos uma dificuldade aí na manutenção da lágrima na superfície ocular. Outra substância importante para a manutenção, né, da lágrima, do filme lacrimal na superfície ocular é a sua base, né? Então, a mucina, né, ela é muito importante porque ela consegue fazer essa ligação, né, entre a, os glicocálixes, né, que são essas glicoproteínas, né, da superfície corneana, principalmente com a parte aquosa, né, com a parte aquosa mesmo da camada mucoaquosa da lágrima, né? Então, nós temos em sua base o filme lacrimal, nós temos o epitélio corneano e o epitélio conjuntival, com uma diferenciação interessante. No epitélio corneano, nós temos essas microvilosidades que acredita-se, né, ajudar, que elas estão aí, né, para ajudar na manutenção do filme lacrimal em sua superfície. Entretanto, hoje em dia se questiona, né, se essas microvilosidades só estão aí somente para isso, né, já que na superfície conjuntival essas microvilosidades elas não estão presentes, né? Existem dobras e irregularidades, mas não tão organizadas como na córnea. E na superfície conjuntival nós ainda temos, né, uma lubrificação adequada, a lágrima se adere também à conjuntiva. Entretanto, né, o que nos a região, né, que conseguimos melhor medir aí esse filme lacrimal é essa região da córnea mesmo, que nós
e que é uma região que parece estar mais organizada para receber a lágrima, né? Então esses mecanismos, meus amigos, tanto de se evitar a evaporação da parte aquosa pela camada lipídica e a manutenção com uma base adequada para a fixação, vamos dizer assim, da camada mucoacosa da lágrima, esses mecanismos eles são fundamentais para a estabilidade do filme lacrimal na superfície ocular, porque essa estabilidade ela influencia tanto na nutrição das estruturas subjacentes, principalmente a córnea, como também na proteção, né, a micro-organismos e principalmente na função visual, né, que a lágrima exerce, né? Então, se você tem um filme lacrimal estável e que permanece estável, sem evaporar-se, sem sair da superfície ocular por mais tempo, melhora a nutrição, a oxigenação que a lágrima proporciona às estruturas oculares e melhora a visão do paciente. Entretanto, pessoal, essa estabilidade ela é limitada, né? Então, o filme lacrimal, o pré-corneano, né, principalmente, né, é uma estrutura que se diz meta-estável, né? Então, é uma estrutura estável até certo ponto. Porque isso pode ser percebido, né? Aqui nós temos um paciente com uma superfície lacrimal, com filme lacrimal bem adequado, que se caso não ocorra como é que se diz, uma renovação da lágrima que ocorre com o piscar, este filme lacrimal, invariavelmente, se o olho ficar aberto, ele vai se quebrar, certo? Então, quando nós temos, mesmo num filme lacrimal adequado, com o paciente normal, sem síndrome de olho seco, se o olho ficar aberto, dependendo do tempo, essa estabilidade que ocorria, ela vai se perder, e nesse momento aqui a visão vai embaçar, e se isso começar a ficar muito frequente, nós podemos ter problemas aí de sofrimento corneano, né? E o que acontece na síndrome do olho seco, né? Principalmente na evaporativa, né? Nós temos uma dificuldade aí da produção dos lipídios que impedem a evaporação da parte aquosa da camada mucoacosa. Nós temos um break-up time, né? Uma quebra do filme, né? É muito precoce, né? De menos de 10 segundos, né? Então nesse paciente aqui em 5 segundos a lágrima já foi embora, já começa a ir embora, né? E com 15 segundos nós temos um olho bem ressecado. Então, o volume normal da lágrima é de cerca de 6 microlitros. E essa renovação lacrimal, principalmente da parte aquosa, né? Ela é muito rápida, né? Ela se dá, essa produção da lágrima, ela se dá em cerca, né, na velocidade de 1,2 microlitros por minuto. Então, com isso nós temos um turnover, né, uma substituição dessa lágrima de 16% por minuto, né? Então, se a gente multiplicar aí por 5, nós teremos em 5 minutos 90% da lágrima, 80%, né? 5 vezes 6 é 30, né? Então 80% da lágrima aí já substituída. Então em 6 minutos praticamente toda a lágrima que foi produzida há 6 minutos atrás já não está mais lá, né? Então essa estabilidade ela é limitada porque há esse turnover natural aí. Não a lágrima é uma substância, né? Ela não é uma camada verdadeira, vamos dizer assim, anatomicamente falando, né? Ela tem é uma camada, um montante de uma substância que está numa superfície anatômica, né? Então, essa estabilidade ela é comprometida na doença do olho seco, né? Levando à degradação, inclusive, da imagem, né? Da acuidade visual entre as
piscadas, né? E aqui nós já entramos já para o final da nossa conversa, falando um pouquinho mais, né, só revisando, nós já comentamos muita coisa aqui sobre a função do filme lacrimal. Então, a função do filme lacrimal inclui lubrificação, né, proteção contra doenças, nutrição da córnea e também tem uma função nas propriedades ópticas do olho. No que se refere à lubrificação, a lágrima, né, ela leva a uma proteção mecânica, ela ajuda na proteção mecânica para evitar-se, né, evitando-se, né, o contato de estruturas subjacentes, né, subjacentes à córnea e à conjuntiva. Então isso é muito interessante, né? Essa figura aqui nós já utilizamos ela aí no nosso primeiro encontro lá sobre a anatomia da córnea. Interessante que mesmo com o olho fechado, com as pálpebras cerradas, né, com o fechamento palpebral, nós temos, né, esse enclausuramento dessa quantidade de lágrima que até na situação em que o olho está protegido, a lágrima continua, por sua função de lubrificação, protegendo as estruturas aqui mais nobres da parte anterior, que é a córnea e a conjuntiva do olho, né? E a lubrificação também influencia bastante, ajuda bastante na movimentação ocular, que sempre pode, se não tivesse, nós teríamos atrito, né, entre o globo ocular e as estruturas subjacentes. Outra característica da lubrificação também é da lágrima, pela capacidade de lubrificar, né, pela produção da lágrima, nós temos aí a proteção mecânica também contra corpos estranhos, né? Nós já conversamos um pouquinho aqui sobre, né, o reflexo, né, irritativo, né? Nós temos às vezes um corpo estranho ocular e esse pelo quinto par, né, pelo nervo trigêmeo, nós temos uma sinalização do sistema nervoso central e, consequentemente, uma produção de mais lágrima, mais lubrificação para que haja a limpeza, né, um enxágue, né, desse corpo estranho da superfície ocular. Além de também dessa função de lubrificação, a lágrima também tem uma ação de defesa contra micro-organismos, né, uma função imunológica. Isso a gente percebe bastante quando a gente lembra, né, da análise das proteínas que compõem o filme lacrimal. Então nós temos algumas proteínas, né, com características inflamatórias, claro que se são produzidas de forma exagerada, causa uma inflamação exagerada e não necessária, mas em proximidade de patógenos, né, uma inflamação às vezes ela é bem-vinda, né? Interleucinas, as imunoglobulinas, que podem influenciar nessa proteção na questão imunológica humoral mesmo, né? E nós temos algumas proteases que podem interferir aí, combater, né, ajudar no combate a alguns micro-organismos e principalmente esses peptídeos antimicrobianos, né, que é a errei de novo, a lactoferrina, a alfa e beta, as defensinas e as fosfolipases, principalmente a fosfolipase A2. No que se refere à questão da nutrição, importante lembrarmos, né, que o oxigênio da córnea, né, ele vem através da lágrima, né, então o oxigênio ele se dissolve facilmente no filme lacrimal, sendo disponível, né, estando dessa forma bem disponível para a córnea, que é um tecido, se a gente se recorda, um tecido avascular, né. A nutrição das células epiteliais recebe uma contribuição bem secundária, né, da glicose do filme lacrimal. Na verdade, essa glicose, está faltando um Ezinho aqui, ela vem, mas é do humor aquoso mesmo e vai difundindo até chegar nesse epitélio corneano. Mas a lágrima ajuda nessa
situação também. E para a gente já ir terminando nossa conversa aqui, importante lembrarmos que o filme lacrimal ele tem um papel crítico, importantíssimo nas propriedades ópticas do olho, pois a sua estabilidade garante uma superfície mais regular possível para a passagem uniforme dos raios. Então aqui, pessoal, nós temos esse estudo aqui muito interessante, que ele faz uma análise utilizando esse aberrômetro óptico, né? Então nós temos aqui, nós conseguimos registrar através da aberrometria, né, do wavefront, da avaliação do wavefront, como é que o paciente está enxergando, né? Se ele está enxergando o ponto, né, o ponto mais luminoso, se ele está enxergando esse ponto mais juntinho, né, centralizado, nítido, ou se esse ponto já está espalhado, né, se a acuidade visual vai se tornando pior, né? Então, olha que interessante. Então, nesse paciente que foi avaliado, em 5,5 segundos, nós tivemos aí, olha que interessante, uma perda visual importante, né, principalmente no contraste, né, a luminosidade com a diminuição do break-up, com o aparecimento, né, com o break-up time diminuído. Né, então, aqui em 5,5 segundos, a lágrima, o filme lacrimal já se rompeu, a lágrima já começou a evaporar, então nós percebemos aqui, ó, uma queda do índice de qualidade de visão grande em 5 segundos e uma visão muito ruim daí para frente, né, no que se refere ao contraste. E aqui, comparativamente, é um quadro de paciente que em 10 segundos nós temos, nesse olho esquerdo do mesmo paciente, interessante, que está tratado, né, que não teve um break-up time menor do que 10 segundos, nós percebemos aí uma perda de qualidade de visão, uma variação próxima do meio, né, muito pequena. Então, quanto mais estável por mais tempo o filme lacrimal, melhor a qualidade de visão do paciente. E não podemos nos esquecer que na refração, né, natural do olho, né, nas convergências dos raios paralelos em direção à mácula, nós temos aí o filme lacrimal como o primeiro anteparo, né, como a primeira lente refrativa do olho humano. Né? Então a diferença do índice de refração do ar para com o filme lacrimal é que nos favorece aí, nos leva a uma capacidade refrativa de 44 dioptrias. Então lembrando, né, que o filme lacrimal tem um índice de refração próximo ao índice de refração da córnea, né, mas ele contribui bastantemente. Acredita-se hoje, né, tem-se a noção, para simplificar, de que o filme lacrimal e a córnea eles são uma lente só, né? Nós teríamos aqui um índice de refração médio aqui nessa região aqui. Mas se nós tivermos um filme lacrimal inadequado, né, nós podemos interferir aí nessa refração, principalmente na regularidade desta refração. Certinho, pessoal? Então, terminamos aqui falando sobre essa breve revisão aqui da anatomia e da fisiologia do filme lacrimal. Certo? Então, tenhamos uma boa noite. Já enviei aí as questões para a gente estudar. Dessa vez nós vamos estudar filme lacrimal e conjuntiva. Vamos fazer questões conjuntas sobre isso daí. Beleza? Um abraço a todos e até mais.